A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Eu me chamo Cássia. Senti de Deus de fazer esse vídeo e outros vídeos, né? Alertando os irmãos, as pessoas, né? No tocante ao que diz a palavra de Deus. Eu conheci o Senhor Jesus, Ele me chamou nessa graça bendita quando eu tinha 18 anos de idade. Eu já estava com o pé na cova, muita dificuldade, vinha de uma família, né, que era de outra religião, misturado catolicismo com religião afro, e era muito sofrimento em casa. Meu pai era bebia muito, meu pai era muito estúpido, muito agressivo, e eu vivia pela rua, né? Até que o Senhor me chamou, Ele me tirou, né, das garras do adversário e me trouxe para a luz. Aí conheci a palavra de Deus, comecei a servir a Deus, conheci uma pessoa, ele não era crente, mas assim mesmo eu não conhecia direito a palavra de Deus, né? Casei com essa pessoa, depois, passado alguns anos, a gente se separou e aí eu conheci uma outra pessoa. A gente que vive aqui no Brasil, a gente não tem muita noção. Agora sim, agora a internet tá para todo lado, mas antigamente não tinha internet, né? A gente não tinha conhecimento de pessoas de outros países. E aí eu conheci um paquistanês, me casei com ele. A palavra do Senhor, ela diz: "Não vos unais a um jugo desigual". Aqui no livro de Coríntios, quero ler com os queridos irmãos para nós poder meditar, que eu quero falar desse ponto, porque muitas pessoas estão sofrendo demais isso também que eu estou passando. Mas por quê? Por causa de não observar a palavra de Deus, né? Muitas vezes a gente vê, mas a gente não acredita até você sentir na pele, até você viver essa situação, né? E aqui está dizendo, né? No livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, do 14 em diante. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Aqui está dizendo a palavra do Senhor, né? Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, mesmo eu conhecendo a palavra de Deus, eu conheci esse paquistanês no Japão, onde eu morava, e aí eu já estava separada, já fazia bastante tempo. No princípio eu perguntei para ele: você é casado? Ele disse que não era casado. Outra vez falava que era casado. Uma pessoa muito mentirosa, porque se tem uma coisa que eles sabem é mentir. Mentir para eles é a profissão. A profissão deles é mentir. Todos os negócios é feito através de mentira. A mentira, para muitos, eu conheço muitas pessoas. Morei muito tempo também no Paquistão e a mentira para eles é como uma coisa normal, natural. Quando você não está acostumado a isso, você leva um choque de realidade, né? Por não estar acostumado, né, com esse tipo de procedimento, de vida, de realidade. Para mim foi um choque. Daí casei com meu esposo, desobedeci a palavra do Senhor, mas o Senhor, ele é tão bom que ele sempre foi comigo, né? É, quantas vezes eu falava para ele, né? Nós morávamos no Japão, ele não tinha visto, ele estava sem visto, ilegal no Japão. E eu perguntei ao Senhor, eu entrava em desespero na hora da angústia, porque lá no Japão a polícia, ela vem, ela prende a pessoa, ele vai amarrado, algemado, e ali ele fica preso muito tempo e vai deportado. E eu falei com o Senhor assim no dia do desespero: Senhor, perdoa o meu pecado e me ajuda. Tua palavra diz que o Senhor, ainda que nós somos infiéis, o Senhor é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Então, pela tua palavra, não pelo meu merecimento, né?
não permita que o meu marido vá preso, porque se ele for preso vai ser uma tristeza muito grande para mim, né? Ver meu esposo sair daqui preso, algemado, e eu ficar com meus 2 filhos pequenos, porque depois que a gente casou, aí eu tive um filho, meu filho mais velho chama Hassib, aí tive uma menina também chama Marium, e aí foi a vida, foi passando, né? A gente junto, até que chegou um dia que eu descobri que ele tinha uma família no Paquistão. E que ele tinha uma esposa, tem, né? E tinha uma criança, agora são um monte. Aí eu vim a entender, fui questionar ele, aí começou a discussão, a briga, e ele falou, não, mas no Islã isso é normal. Falei, não, mas no cristianismo isso é anormal. Não se pode ter mais que uma esposa e um esposo. Você não dá conta nem de uma esposa, vai dar conta de 2, 3 esposas, só vai pôr a mulherada para sofrer. Mas vê, pela desobediência da palavra de Deus, aí vem o sofrimento, aí vem os problemas, as dificuldades, né? E a gente vai pagar o preço por causa disso, né? Mas o Senhor sempre me ajudando. E quantas vezes que a polícia, na noite, eu desesperada, eu levantava, orava, colocava, pegava o óleo ungido, ungia a casa todinha, o apartamento onde a gente morava, e eu falava para o Senhor, Senhor, segundo a tua palavra que diz, que aonde nós ungir, assim como foi no Egito, que o anjo do Senhor, o anjo da morte passou, mas aonde havia a unção, o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, das janelas, ele não entrou, eu unjo também esse apartamento. E aqui, Senhor, está o teu sangue aspergido. E a hora que vier o inimigo, Senhor, ele não vai enxergar essa casa. O Senhor vai ocultar essa casa e o Senhor vai me dar a vitória. Não porque eu mereço, mas porque o Senhor é fiel. E aí, quantas vezes a polícia vinha para prender aqueles que estavam ilegal e levava todo mundo, só sobrava o meu marido. Toda vez só sobrava o meu marido. Aí tinha o pastor onde eu congregava, o pastor Júlio, ele vinha correndo de manhã em casa, a irmã Cássia. O Hanif tá aí, ele não foi preso? Não, irmão, ele tá aqui, tá dormindo ainda. Nossa, mas levaram todo mundo. Falei, mas aqui não entra. A palavra do Senhor diz que o Senhor é fiel. Ele é o guarda de Israel. Ele é o Deus fiel. E ele guarda nós em todos os lugares. Eu tenho prova, muitas provas de tantas obras lindas que o Senhor fez na minha vida e está fazendo até o dia de hoje. Por isso, irmãos, vale a pena confiar na palavra do Senhor. Não se una a um jugo desigual. Se você não conhece a pessoa, se você não conhece aquele país, não conhece os procedimentos, costumes daquela nação, não se una com aquela nação. Porque muitos de nações diferentes, de nações que têm muita dificuldade, muita pobreza, eles vêm para o nosso país, ou então ele encontra pessoas em outros países, já com dobre pensamento. Casar, muitas vezes por visto, por um passaporte brasileiro, que dá direito a você entrar em vários países sem precisar de visto, e também casar para poder ter uma pessoa, como que diz? Só por engano, porque ele está sozinho ali, está triste. Depois, quando ele volta para o país dele, ele larga aquela pessoa jogada, não vê mais porque é muito longe. Como é que a gente vai entrar no países deles? Eu entrei, morei 2 anos no Paquistão, porque eu sou casada no Islã e sou casada também na prefeitura, no consulado. Porque quando eu conheci o meu esposo, ele falou para mim, eu falei para ele de Jesus. Falei muito das obras que o Senhor fazia na terra e faz. E ele escutava, não sei se ele entendia direito, mas ele falava para mim que o Islã e o cristianismo eram quase iguais, não tinha muita diferença. Então não ia fazer diferença. Aí a gente foi se casar, só que ele falou para mim que tinha umas palavras que tinha que pronunciar na hora do casamento. E que eu ia entrar pro Islã. Eu pensei que era uma sociedade. Eu não pensei que ia tocar de religião, né? Aí quando, depois de casada, ele falou, agora você é islâmica. Eu falei, eu não. Ele falou, é islâmica, porque você pronunciou aquelas palavras. Olha, tá aqui tudo assinado. Eu falei, sei lá, você não me explicou direito. Eu pensei que é uma sociedade. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí ele falou, agora você tem que fazer as rezas do Alcorão, ler o Alcorão. Eu falei, faço as rezas do Alcorão, leio o Alcorão, só que vai ter um probleminha aí, um pequeno probleminha. Quando chegar a parte que fala do Mohammed, como eu não conheço ele, né?
Está escrito no livro, mas eu não conheço. Jesus eu conheço. Jesus, ele fala comigo. Jesus, ele está comigo, ele anda comigo. Quando eu vou sair para algum lugar, eu consulto: Senhor, eu posso ir? O Senhor vai comigo? O Senhor vai ser comigo? O Senhor vai me ajudar? O Senhor vai me livrar? E ele diz sim ou não. Ele diz: cuidado, 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 olha isso, olha aquilo. O Mohammed eu não conheço, né? Então eu disse para ele: quando eu for orar, rezar, sei lá o que eles dizem, no lugar do Mohammed eu vou colocar Jesus, porque eu creio em Jesus. Você crê em Mohammed? Nossa, o homem virou um bicho. Não, porque isso não se pode, não pode tocar o profeta. Falei: então, acordo desfeito. Nada de acordo. Eu sirvo o meu Deus, você serve o seu e acabou. Se um dia Deus tiver um plano de transformar a sua vida, de tirar você da morte para a vida, ele vai fazer. Se não, seja feita a vontade de Deus. Mas é algo assim muito difícil, porque depois os filhos vão crescendo, eles conhecem o Evangelho, a palavra de Deus, e conhecem o Alcorão, porque é obrigado a estudar aquele Alcorão. E aí eles ficam meio divididos. Eles só têm certeza das coisas quando eles estão em profunda dificuldade, porque daí eles clamam Muhammad e não tem resposta. Quando eles clamam o sangue de Jesus, aí eles têm resposta. Aí eles entendem que verdadeiramente o Senhor, ele é a providência na nossa vida. Então, irmãos, que nós possamos começar a observar essas coisas, ler a palavra de Deus e viver, porque ela é a nossa vida, ela é a nossa segurança, ela é a nossa saída, ela é tudo para nós, tá bom? Então, vamos meditar nessa palavra, né? No livro de 2 Coríntios, no versículo 6, né? No capítulo 6, versículo 14 em diante, né? E os irmãos tomam cuidado, não somente irmãos, mas qualquer pessoa. Chegar um turco, um paquistão, um afeganistão, um árabe que tem uma cultura diferente e muitas vezes não dá certo porque é um engano. O que é que tem a ver o catolicismo, o cristianismo com o islamismo? Nada a ver. Ele falava que para mim que era quase igual, porque eles falam amém, nós falamos amém também, só que eles não adoram imagem. Eu falei para ele que eu não era católica, que eu era crente, diferente. E aí ele falou: não, mas não tem nada a ver. Falei: será? Nunca tinha ouvido falar dessa religião na vida. Mas aí, ó, a diferença é brutal, é total. Então vamos nos ater, né? Porque no Paquistão eu encontrei muitas brasileiras casadas com paquistanês e elas não viviam bem, não. Porque se elas tivessem Deus, o Senhor garantiria a vitória delas. Mas como muitas casaram e muitas não tinham nem religião, elas estavam passando muita dificuldade. Poucas é que se deram bem e viviam bem com seus maridos. A maioria era muito desprezada. O marido tinha 2 esposas, 3 esposas. Era um desprezo total. Então, irmãos, vamos nos ater, vamos orar a Deus, vamos buscar a Deus, buscar o entendimento da parte de Deus para que a gente não fique enganada. Eu, a princípio, fiquei enganada, mas o Senhor não me deixou enganado porque eu busquei socorro no Senhor. Mas e aqueles que não buscam socorro no Senhor, né? E estão sofrendo por aí, tá bom? Deus abençoe, agradeço por esse momento de vocês nos acompanhar e acompanha nós. Vou contar muitas bênçãos, muitas coisas que Deus fez no Paquistão na minha vida, na vida dos meus filhos, que Deus fez nas Filipinas, onde eu andei, que o Senhor fez também no Japão, onde eu morei, aqui no Brasil também. É bênção sobre bênção, amém? Deus abençoe a todos, fica na paz.